Irmãos, Filipenses capítulo 1, verso 12, se você quiser me acompanhar. Nós estamos aí na conferência Resgate. Ontem, pastor Daniel falou do resgate do primeiro amor. E hoje nós vamos falar do resgate da mentalidade bíblica. Isso é muito importante. Resgatarmos uma mentalidade bíblica. A ideia da conferência é conferirmos coisas, não é isso? Conferirmos coisas que temos perdido ao longo do caminho como povo de Deus e que precisamos resgatar com urgência. E uma delas é uma mentalidade bíblica. Nós vamos ver ao longo da ministração como que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nos ensina sobre esse resgate. Amém? Vamos lá? Filipenses 1, a partir do 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, na sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, está aqui a sua palavra. Nós agora acalmamos o nosso coração diante de Ti. Nos abrimos ao Espírito Santo e pedimos que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor desejar em cada coração. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos como Teu povo, aguardando que o Senhor possa manifestar-se poderosamente entre nós. É assim que oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Conferindo o que precisa ser resgatado, o que o povo de Deus perdeu ao longo da história, mentalidade bíblica. Nós podemos definir mentalidade como uma forma de enxergar a realidade e de reagir a ela com base no que se acredita. Então, mentalidade é uma forma como você enxerga a realidade à sua volta e como você reage a ela com base no que você acredita. Amém? Isso é mentalidade. Lógico que então, para um discípulo, para alguém que se diz discípulo de Jesus, deveria ser a coisa mais natural do mundo que encarasse o mundo e a vida à sua volta, em todas as áreas da sua vida, com base na palavra, segundo os valores bíblicos. Todavia, o que temos visto em muitas situações, infelizmente, é uma mistura tenebrosa de valores mundanos, autoajuda, filosofias, ideologias e desvios teológicos de toda ordem na vida dos discípulos. E esses desvios teológicos, eles são milimetricamente fabricados com o único propósito de dar uma quebrada na palavra de Deus e assim permitir que se vive em paz sem olhar para aquele versículo que nos incomoda tanto. E assim continuamos sendo ilustres cristãos, mesmo vivendo na mais deslavada desobediência. Nós vamos criando um Deus à nossa própria imagem, um Deus que nós possamos domesticar. Tudo que o homem deseja é um Deus domesticável, mas o nosso Deus é um leão, que não pode ser segurado, que não pode ser contido. A palavra nunca ficou presa. O apóstolo estava preso, mas a palavra, o evangelho, estava solto. E a carta aos Filipenses é, acima de tudo, um convite do apóstolo que estava preso por pregar o evangelho. Diga-se, não estava preso porque cometeu um crime, mas porque estava pregando o evangelho. E ele convida aquela igreja em Filipos a voltar, a resgatar uma mentalidade bíblica sobre todas as circunstâncias da vida. É isso que o apóstolo está fazendo. Você percebe na leitura da carta que por várias vezes o apóstolo convida os filipenses a colocar lentes bíblicas para enxergar a realidade à sua volta, inclusive as suas prisões. Por diversas vezes no texto o apóstolo diz: eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, segundo o evangelho, segundo
Cristo Jesus. Várias vezes ele menciona expressamente isso. Tenham o mesmo modo de pensar, ou seja, tenham a mesma mentalidade. A mesma mentalidade que esteve em Cristo. A mesma mentalidade segundo o Evangelho. E ele vai desenrolando a carta e ele diz, olha, nos relacionamentos diários lá em Filipenses 2, tenham o mesmo modo de pensar do Evangelho. E façam o quê? Considerem os outros superiores a si mesmos. Então ele ensina como que você lidar com os relacionamentos diários do modo de pensar do Evangelho, considerando os outros superiores a si mesmo. Mentalidade que Paulo está formando naquela igreja. Ele continua no capítulo 2. Se na defesa do Evangelho, por um acaso, você for encontrar inimigos que querem te prender, querem te processar, querem destruir você porque você está dizendo a verdade, tenham o mesmo modo de pensar. Em nada se intimidem, porque isso é sinal de salvação para vocês e perdição para eles. Mesmo modo de pensar. Se por um acaso houve algum desentendimento, lá no capítulo 4 ele fala isso, capítulo 3, 4, se houve algum desentendimento como houve entre duas pessoas lá naquela igreja, olha, tenham o mesmo modo de pensar do Evangelho, perdoem-se como vocês foram perdoados em Cristo Jesus. E Paulo ele sobe até as alturas agora e diz, olha, se você deseja ser salvo, faça como eu, tenha o mesmo modo de pensar que eu tenho. Ou seja, abandone a justiça própria, porque se alguém tem do que se gloriar, eu tenho muito mais. Eu sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Sou fariseu, era perseguidor, segundo a lei irrepreensível. Mas eu reputei tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Eu abandonei a justiça que procede da lei, das obras, para aquela que procede da justiça do Evangelho, que é mediante a fé. Tenham o mesmo modo de pensar. Enfim, a carta é um convite para que a igreja resgate uma mentalidade bíblica no trato com a vida. Amém? Eu quero focar hoje no que o apóstolo ensina. A carta é muito rica, nós vamos estudá-la esse ano. Mas eu quero focar aqui no que ele nos ensina da prisão. Como ter uma mentalidade bíblica com as coisas que nos aconteceram. Se você puxar aí, não feche sua Bíblia, se você puxar aí, ele diz no texto que lemos, eu quero ainda que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Nós vamos focar nisso, como que o apóstolo quer desenvolver uma mentalidade bíblica na igreja de Filipos com o passado. Como lidar com as coisas que nos aconteceram, como lidar com as coisas difíceis que nos alcançam na vida. Paulo diz, eu quero que saibam as coisas que me aconteceram. Ele compartilha isso com a igreja. E existe uma forma bíblica de nós nos relacionarmos com o nosso passado, de nos relacionarmos com as tragédias que nos alcançam. Isso não é psicologia, isso é Bíblia. Existe uma mentalidade bíblica que nós devemos ter em relação ao nosso passado, para que nós possamos ter uma espiritualidade saudável no presente. Essa declaração do apóstolo é de uma profundidade impressionante. Quando ele diz, eu quero que vocês saibam das coisas que me aconteceram. E eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo deixa muito claro que para termos uma espiritualidade saudável no presente, é preciso olhar biblicamente para o passado. E nós vamos aprender isso hoje com o apóstolo, amém? Em 2 pontos. Primeiro ponto. Se nós queremos ter uma mentalidade bíblica com as coisas que nos aconteceram, o valor da amizade bíblica precisa ser resgatado. A amizade do ponto de vista bíblico. Muitos concordam que são características da pós-modernidade a individualidade ao extremo, a ditadura do indivíduo sobre o coletivo.
E dentre os muitos males que isso causa, um deles é isolar o homem em uma verdadeira prisão sem grades chamada independência. Nessa prisão sem grades, o homem pós-moderno, o período que nós vivemos, deve ser autossuficiente em tudo e jamais buscar ajuda de quem quer que seja. O ideal para o pensamento secular é que nós jamais dependamos de ninguém, que nós sejamos capazes de vencer os nossos problemas sozinhos, e de preferência sem que ninguém nunca saiba que um dia o enfrentamos. Afinal de contas, pensa o pensamento secular, pensa o homem secular, ficar abrindo problemas a outra pessoa, além de ser inconveniente, demonstra fraqueza. E o mundo é movido pela força, pela demonstração de força. Mas o evangelho é diferente, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Essa mentalidade secular está desfigurando o homem na sua capacidade de compreender a profundidade de uma amizade do ponto de vista bíblico. Nós temos perdido a capacidade de compreender o valor de uma amizade verdadeira, porque nós temos nos tornado incapazes de compreender a nós mesmos biblicamente. Nós já não compreendemos mais corretamente as coisas que nos aconteceram. Nós já não temos um olhar bíblico, uma mentalidade bíblica para as tragédias que nos alcançaram, e por isso também não conseguimos ter um relacionamento correto com o outro. Não nos relacionamos bem conosco mesmos e também não nos relacionamos bem com o outro. E isso tem entrado dentro da igreja. Essa mentalidade tem invadido as igrejas, infelizmente, e nós precisamos resgatar esse valor. É muito interessante você perceber que o apóstolo Paulo, ele compreendeu bem o valor de uma amizade. Porque quando a coisa apertava para o apóstolo, ele não espiritualizava. Ele mandava um WhatsApp lá para os brothers. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo. Para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. Ele já está preso, prestes a ser executado. Procure vir logo ao meu encontro. Só Lucas está comigo. E traga Marcos também, porque ele me é útil ao ministério. Paulo não espiritualizava. Ele não tinha vergonha de falar: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de socorro. O apóstolo, nós percebemos, admirava ter por perto pessoas que tinham a sua mesma mentalidade, pessoas que davam a vida pelo evangelho, que amavam o evangelho acima de todas as coisas. Era com essas pessoas que Paulo queria estar perto. Paulo, ele era criterioso nas suas amizades, porque ele afastava pessoas que se diziam cristãs, mas negavam a Cristo por meio da sua vida, por meio da sua conduta. Mas muito embora Paulo fosse criterioso, ele não era um homem de poucas amizades, porque você percebe que ele manda uma carta para uma igreja inteira. De alguma forma ele encontrou na igreja de Filipos uma igreja inteira com quem ele podia se abrir. Ele diz: olha, filipenses, eu quero que vocês saibam das coisas que me têm acontecido. Ele encontrou numa igreja inteira um lugar para se abrir. Isso é extraordinário. Perceba aqui comigo, os irmãos, porque assim é muito simples o que eu estou falando, mas ao mesmo tempo é muito profundo. O velho apóstolo, o experiente apóstolo, o maduro apóstolo, o incansável apóstolo Paulo, aquele que foi arrebatado até o terceiro céu, o maior escritor do Novo Testamento, que operou curas, milagres e teve mais experiências com Deus que todos nós juntos aqui, com certeza. O que ele queria? Humildemente, ele queria que os seus amigos soubessem o que ele estava passando. A amizade poderia ser assim definida: pessoas que escolhemos para serem testemunhas da nossa vida, pessoas que sabem o que se passa conosco.
Só o fato do amigo saber o que aconteceu já é um grande remédio para a nossa alma. Isso é um valor que nós precisamos urgentemente resgatar. O apóstolo, com todas essas qualificações, antes de se converter e depois de se converter, o grande mestre apóstolo Paulo, o grande defensor do evangelho, ele mandou uma carta compartilhando a vida dele e pedindo socorro tantas vezes. Então, eu e você precisamos parar com essa bobagem de que ninguém pode saber da nossa vida. Paulo encontrou em uma igreja inteira um lugar para se abrir. Não é possível que nós não vamos encontrar uma pessoa que seja digna de ouvir os nossos sofrimentos. Não é possível. Isso em especial os líderes fazem muito. Os líderes em geral, eles não deixam que os seus liderados saibam de nada dos seus problemas. Aqui nós deixamos, irmão. O pastor já falou esses dias que tem problema com ira, eu também tenho. Nós temos um presbitério irado. Então vocês não podem irritar muito nós, porque dá problema para vocês depois. Tem problema, a gente fala. Eu escrevi um livro falando dos meus pecados. Aliás, se vocês quiserem saber dos meus pecados, é só comprar o livro. Capaz de vender agora. Tem líderes que não deixam saber. Tem pais que não deixam os seus filhos verem o que se passa. É óbvio, irmãos, que tudo tem um limite. Tem coisas que você não coloca no colo de um liderado, porque você sabe que ele não vai aguentar. Mas um outro extremo que também não é bíblico é não deixá-los ver nada do que se passa com você. Nós não podemos agir assim. O apóstolo nos ensina a não fazer assim. Os meus líderes sabem. Meus líderes são, os líderes com quem eu caminho são meus amigos, eles sabem. Já viram o pior de mim, mas continuam do meu lado. Todos eles. Eles sabem. Já viram de cada vexame, mas sabem. Peço perdão e continuo, não tem problema. Porque nós somos humanos. O apóstolo está mostrando toda a humanidade dele. Não espiritualizou o problema, ele não falou, olha, os anjos. Não, manda chamar, pelo amor de Deus. Chama lá Timóteo, só Lucas está comigo, traga Marcos, vem logo. Estou precisando de você, cara. Não demora. Não ficava espiritualizando. E o que Paulo queria que os seus amigos soubessem? No caso, que ele estava preso por pregar o evangelho, estava preso injustamente, depois de sofrer um processo injusto, porque os judeus tramaram lá para ele. Você vê essa história em Atos dos Apóstolos. Os judeus que perseguiram o apóstolo por todo o seu ministério, conseguiram lá armar uma para ele lá, e ele foi preso. E ele poderia ser solto, mas ele não queria ser solto, porque o evangelho estava acima de tudo. E ele apela a César, sem precisar, porque ele sabia que ele tinha que pregar em Roma. Importava mais o evangelho do que a sua própria vida, porque para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. É assim que o apóstolo Paulo queria que os seus amigos soubessem: olha, está ruim aqui. Porque se vocês sabem que uma prisão naquela época, nesse caso ele estava ainda numa prisão domiciliar, que ele tinha que sustentar, mas ele ficava acorrentado a um soldado o tempo inteiro. Ele não tinha privacidade, ele não podia falar nada sem que o soldado ouvisse. Ele não tinha nenhum tipo de prazer diário mais. Estava preso de uma forma totalmente desconfortável. Não tinha direitos humanos naquela época. Roma não estava preocupada com isso. E ele quer que os amigos saibam: olha, está difícil para mim. Eu quero consolar vocês, filipenses, mas eu também quero falar que está difícil. Vocês precisam saber das coisas que me aconteceram. E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês também aconteceram coisas, ou não?
Amém? Ou nós somos uma igreja só de anjos aqui? Aconteceram coisas na sua vida também. E é muito importante que você aprenda a lidar biblicamente com elas, como fez o apóstolo Paulo. Você precisa entender que o nosso passado, de uma forma ou outra, sempre está presente na nossa vida. Nós nunca nos livramos do nosso passado. Ele sempre está conosco. Tudo que aconteceu conosco, de alguma forma, continua acontecendo ainda e acontecerá no futuro. Porque nós não passamos neutros pelos acontecimentos. Nós sabemos tanto pela própria palavra, que nos incentiva a confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, como pela própria ciência, que vai dizer que quando você conversa com o outro, você tem cura da alma. Minha amiga Ruth está aqui para comprovar, psicóloga. Temos outras. Me corrija, brincadeira, né? Tinha que ter uma psicóloga aqui hoje, né? Eu não chequei se essa frase está certa, mas pelo que eu vi era de Freud, tá? Ele diz o seguinte, ó: se as emoções forem enterradas vivas, elas simplesmente não morrem, serão manifestadas de alguma forma depois. É dele? É dele. Graças a Deus. Não errei. Olha, presta atenção nisso. Freud também acertou em algumas coisas. Olha o que ele disse. Se as emoções forem enterradas vivas, elas simplesmente não morrem, serão manifestadas de alguma forma depois. Se você enterrar o seu passado vivo sem compartilhar sua dor com algum amigo seu, do ponto de vista bíblico, que seja seu amigo de verdade, ela vai ressurgir e se levantar em algum outro momento. Você vai ter alguma reação desproporcional em algum outro momento e você não vai entender o que está acontecendo. Ou você vai ter uma crise de ansiedade, ou você vai ter uma depressão, ou você vai ter uma reação violenta, ou você vai ter uma reação desproporcional. Você vai ficar mais nervoso com uma situação que não importava tanto e não vai entender o porquê. Alguma coisa vai acontecer. Você vai responder mal a alguém, enfim, vai te atrapalhar no futuro. Direto eu falo para Marisa: ô amor, eu quero que você saiba o que aconteceu comigo. Olha o que essa pessoa fez. Aí ela olha bem para minha cara e fala assim: larga de ser besta. Rapaz, coloca a lente do evangelho. Pelo amor de Deus. Nessa altura do campeonato, velho. Marisa, minha amiga, minha melhor amiga, minha mulher. Me ajuda um monte. Aí eu falo para ela: então tá bom, amor, eu não estou conseguindo entender. Me dá aí a sua lente, empresta os seus olhos, que eu vou enxergar a situação por meio do que você está entendendo e eu vou ficar com isso. Porque a forma como eu estou enxergando está dando problema. Eu não estou conseguindo solucionar. Então eu vou ficar com a sua, muito embora eu não consiga enxergar. Procuro o Cacá direto, meu amigo. Falou: pastor, tem um horário aí? Aí ele fala assim: paro tudo. Aí eu falo: então estou indo aí. Aí eu falo: ó, eu quero que você saiba, meu, o que está acontecendo comigo. Aí ele olha para mim e fala assim: sério? Eu falo: sério, velho. Ele fala: sério mesmo? Eu falo: sério, cara. Está acontecendo isso. Aí ele joga uns confetes lá para dar uma animada. E ele fala: como é que eu posso te ajudar, filhote? Aí eu falo: não pode. Mas só de você ouvir já ficou mais fácil. Aí ele fala: papai ama. É assim? É assim que ele faz. Só de saber. Alguém precisa saber. Alguém precisa ser testemunha dos nossos sofrimentos, cara. Sua vida precisa ser um monumento a Deus. E alguém precisa ver isso que você está passando. Eu tenho muitos amigos aqui na igreja. Já falei, os líderes, pessoas que caminham junto, estão juntos nos piores momentos. Essa igreja é uma igreja de amigos. Se você não tem nenhum, você é chato pra caramba, velho. É difícil não ter amigo aqui. Tem um monte de gente legal por aí. Você precisa ter.
É assim que o apóstolo nos ensina a lidar biblicamente com o passado. Deixa que os seus amigos saibam o que aconteceu com você. Deixa que eles saibam. Para que você tenha a sua dor imediatamente aliviada, a partir do momento que eles saibam. Você precisa aprender a afogar as mágoas, na alegria de estar lado a lado com alguém que é digno de ouvir os seus sofrimentos. Escolha alguém que seja digno de ouvir os seus sofrimentos. Alguém que entenda que o terreno do seu coração, o terreno do sofrimento do seu coração é a terra sagrada. Tem que tirar a sandália para entrar. Escolha alguém assim e deixa ele saber, porque é simples e profundo assim o ensino do apóstolo. Para que você lide biblicamente com o seu passado, mentalidade bíblica, deixe que seus amigos saibam. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Quando você se abrir para o seu amigo, não seja um manipulador. Porque não tem veneno pior para destruir uma amizade do que você ser manipulador. Você querer controlar a reação do seu amigo para o que você contou. Quando você se abrir, não exige uma conduta específica dele. Você fica pensando, não, vou me abrir, eu vou contar tudo o que aconteceu. Você conta uma coisa super grave e a pessoa não te dá uma resposta que você queria. Mas isso não é porque o teu amigo está te desprezando, é porque ninguém vai conseguir sentir a sua dor na intensidade que você viveu. Aí sabe o que você faz? Você cria uma raiz de amargura. Ah, também não me abro mais com ninguém, porque ninguém me entende. Não é assim. Não seja manipulador. Não exija uma conduta específica. Deixe o seu amigo reagir da forma que ele quiser. Deixe ele ser ele mesmo. Porque é nisso que está a grande riqueza da amizade. Você deixar o outro ser ele mesmo, no final das contas. Você vai querer que ele seja igual a você? Se ele for igual a você, vocês dois ficam no mesmo problema. Precisa ser diferente. Se você começar a fazer isso, você vai perder o seu amigo, porque ele vai perceber e para não te magoar, ele não te fala mais a verdade. Ele fica artificial, ele não vai agir de forma mais natural. Eu já contei essa história para vocês, mas eu vou contar de novo, vai. Teve um dia que eu cheguei lá pro Cacá e falei, ó, tá mal, mal mesmo. No auge da minha depressão, eu tive uma depressão grave, para quem não sabe, muitos anos atrás. Venci em nome de Jesus. Com muita oração, alimentação certa e muito exercício físico. Saí disso. Vocês sabem, né? Que eu enfrento o inferno verde em casa, né? E aí eu cheguei pro Cacá e falei, olha, tá ruim, cara, ruim. Nessa época eu estava na medicação ainda. Medicação violenta. E eu falei, cara, eu estava trabalhando e atendendo um cliente. E eu desmaiei na frente do cliente. Aí ele falou assim, não, mas pera lá. Você caiu com a cara na mesa? Eu falei, caí. Aí eu achei que ele fosse assim, né? Dar uma resposta espiritual, sei lá, alguma coisa. Ele começou a rir. E ele não parou mais de rir o atendimento inteiro, cara. Acabou o atendimento. Eu falei, pô, velho, pastor do Paraguai, cara. Possível. E eu fiquei com aquele negócio e fiquei pensando, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu deixei ele ser quem ele foi. Porque eu fiquei pensando, não deve ser tão grave, né? O que aconteceu comigo. Se o pastor está rindo desse jeito, então assim, eu estou exagerando, né? E aquilo eu comecei a olhar as coisas por um outro ângulo. Olha, é uma desgraça o que está acontecendo, mas tá beleza, vamos dar risada. O Cacá me faz rir, eu gosto dele por causa disso. Hoje eu rio um monte com ele, né? E ele me fez rir no maior problema que eu estava enfrentando. Me deu outra perspectiva. Se eu exigisse dele que ele reagisse como eu estava esperando, eu não ia ter encontrado uma saída diferente. Então não faça isso com as suas amizades. A amizade verdadeira, irmãos, é um dos tipos mais belos de relacionamento que Deus criou. O próprio Senhor Jesus nos chama de amigos. Olha o que ele disse, olha, para os seus amigos. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Mas eu já não os chamo de servos,
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Obrigado por seu amém. Amém. Ele nos chama de amigos. Amigos, o nosso Senhor. Guardadas as devidas proporções, todos nós precisamos ter um amigo na terra como nós temos no céu. Um amigo capaz, disposto a dar a sua vida por nós, se for necessário. Um amigo capaz de ter privações para que nós possamos ter fartura. Um amigo capaz de compartilhar o que recebeu de Deus conosco, como fez Jesus, que deu tudo por nós. Guardadas as proporções, obviamente, todos nós precisamos. E se você está aqui hoje e não tem nenhum amigo assim, deixa eu te ensinar um segredo. Seja esse amigo para alguém, e você naturalmente vai encontrar um irmão. Você não pode sair daqui hoje sem mirar alguém para ser seu amigo, amém? Não viva sem amigos. Seja amigo de alguém. Não viva sem deixar que os seus amigos saibam o que tem acontecido com você, das coisas que te aconteceram. Nem o apóstolo Paulo se deu ao luxo de viver sem amigos. Nós não podemos nos dar ao luxo de viver sem também, amém? Esse é o primeiro ponto, não está acabando não. Aguenta aí, tem mais um. Para resgatar uma mentalidade bíblica com relação às coisas que te aconteceram, o seu passado, você precisa olhar para o passado com as lentes do Evangelho e não com as lentes da prosperidade e da paz pessoal. Vou ler de novo, tá? Você precisa olhar para o seu passado com as lentes do Evangelho e não com as lentes da prosperidade e da paz pessoal, individual. A pós-modernidade, esse período que vivemos, ela é marcada pela negação total do sofrimento. E, consequentemente, a sociedade é movimentada por uma busca desesperada por prosperidade e por paz pessoal a qualquer custo. Nessa busca da sociedade, nessa correria do dia a dia, não interessa mais se algo é verdadeiro, se ele é correto, se ele é bom para todos. O que importa, apenas o que importa, é se o que eu estou buscando vai me deixar confortável onde eu desejo. E se essa minha busca, de alguma forma, me livra da pobreza, me livra do sofrimento, me livra de ficar velho, me livra dessas coisas. Pouco importa se o mundo vai bem ou vai mal. Pouco me importa a guerra na Ucrânia, o terremoto não sei aonde, não me interessa. Se alguém sofre com isso ou não. Se o que eu compro é fabricado não sei aonde, com um trabalho escravo, pouco me importa. Importa se isso me traz alguma vantagem. Em geral, essa é a linha que define o homem secular hoje. Se algo que aconteceu com ele foi bom ou não. Ou seja, o homem olha para o seu passado e qual que é a mentalidade dele? Para ele separar se algo foi bom ou não. Se algo aconteceu e trouxe conforto para ele, vantagem. Se algo aconteceu e trouxe algum tipo de proveito. Se algo aconteceu e o livrou do sofrimento. Essa é a linha. Caso contrário, o homem secular com a sua mentalidade vai pensar que foi algo ruim. O problema e o fato é que essa mentalidade invadiu o pensamento cristão. A mentalidade cristã nas igrejas. Em algum momento, nós passamos a ler a Bíblia de uma forma distorcida. E o resultado é que boa parte do meio evangélico tem uma mentalidade secular a respeito das coisas. A respeito das coisas que nos aconteceram. A respeito das tragédias que nos alcançam. O teste é muito simples, está na própria carta dos Filipenses. O apóstolo diz aos Filipenses: olha, a vocês foi dado não apenas a graça de crer, mas também a graça de sofrer por Cristo.
de sofrer por ele, porque era uma igreja perseguida também. O seu líder estava escrevendo da prisão. Era uma igreja que sofreria as mesmas perseguições que o seu líder. Mas nós lemos passagens assim, e das duas uma: ou nós passamos correndo por ela rapidinho para não, nem pensar sobre ela, ou então nós pensamos assim: isso aí é uma coisa antiga, é uma coisa que já passou, isso aí é uma questão histórica. Para a igreja de Filipos não tem nada a ver comigo isso. Essa graça também de sofrer por Cristo. Sabe por que isso acontece? Porque essa mentalidade secular da prosperidade e da paz pessoal invadiu o nosso pensamento. Nós somos bombardeados diariamente por isso. Nós olhamos para as coisas que nos aconteceram e para versículos como esse, coisas que nos fizeram sofrer, sempre como algo que nós deveríamos nos livrar, afastar. E nunca enxergamos esses acontecimentos como o caminho que Deus preparou para nós, ainda que tenha destruído nossa paz pessoal e a nossa prosperidade. Nós não aceitamos isso. Mas veja que o apóstolo estava sem nenhuma coisa nem outra. Ele estava preso, sem paz e sem prosperidade nenhuma, do ponto de vista do mundo. Mas ele está dizendo: olha, tem até contribuído essas coisas que me aconteceram. A nossa tendência é olhar para a Bíblia e enxergar, pensar em Deus como alguém que está comprometido em preservar a nossa paz e nos prosperar, na maneira como nós achamos que é a prosperidade. É assim que nós lemos a Bíblia em geral. Aí acontece aquelas coisas, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você vai comer o melhor dessa terra. Aí começam as distorções, tirar versículo do contexto, para tentar defender uma ideia de que Deus está ao nosso serviço, que Ele tem compromisso com os nossos malucos sonhos, egoístas sonhos. Mas nós temos um Deus que destrói sonhos pessoais e sonhos egoístas para estabelecer a sua verdade, para estabelecer o seu reino, para nos conduzir ao lar eterno, para nos fazer parecidos com o Filho. Um Deus que nos disciplina, para que nós não nos percamos pelo caminho. E alguém de nós aqui por um acaso acha que disciplina é algo que você concorda com Deus, com seu pai? Quando você vai disciplinar o seu filho, você pede para ele para ver se ele concorda? É óbvio que isso é contra a nossa vontade. Nós estamos indo para lá e Deus está vendo que você está se perdendo. O que o pastor faz? Vai buscar. Se você é filho, ele vai buscar, te trazer o arrependimento. Vai te mostrar o caminho de novo. É com isso que ele está comprometido, não com a sua vontade de ir longe, não com o seu pecado, não porque você quer viver de uma forma A ou B ou deseja uma coisa A ou B. Ele está comprometido em te salvar e te levar para o lar eterno, te fazer parecido com Cristo. É com a palavra que Deus tem compromisso, não é com o que a gente escreve, passando cheque e pedindo para Deus assinar, mandando conta para Deus. Não, Deus não está comprometido com isso. O único compromisso dele é com a sua palavra. E infelizmente esse teste de que Deus também nos deu a graça de sofrer por ele, boa parte do meio evangélico seria reprovado, porque está pensando biblicamente em termos apenas de prosperidade e paz pessoal. E o grande problema é que esse desvio prático, esse desvio teológico, melhor dizendo, tem uma consequência prática na sua vida. Porque à medida em que você vai pensando nessas coisas, você cria um cristianismo ilusório, que não existe. Você cria um Deus à própria imagem, um Deus que não existe. Você cria um avô espiritual, você não cria um pai espiritual, porque com o avô pode tudo. O vô dá tudo, o vô deixa comer doce. Nós vamos criando um Jesus fofo, coraçãozinho. Jesus não é fofo, irmãos. Jesus é o exemplo de homem.
com toda a força, com toda a dignidade, com toda a humildade e com toda a misericórdia. Nós vamos criando um Deus que não existe. E isso não adianta nada, porque criar um Deus à nossa imagem, como se Deus fosse nos dar tudo o que nós queremos e nos deixar onde queremos, e olha, Ele vai atender porque Deus é pai, não é padrasto. Tem gente que acha que isso é versículo, tá? Que Deus é pai, não é padrasto. Está lá em Inventares 171 isso aí. Cara, você vai criando isso. Isso funciona tanto quanto um ateu gritar todo dia: Deus não existe. Deus continua existindo eternamente do mesmo jeito. Não adianta você ficar confessando como se fosse muito repetir que vai fazer Deus se curvar ao que você quer. Deus nos dá o que nós pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Tim Keller falou isso. Quem nos dá o que pedimos, do jeito que pedimos, é o diabo, porque ele sabe que nós pedimos muito mal. E sabe que a consequência será o nosso desvio no final das contas. Vocês lembram aquele filme Todo Poderoso? Quando ele atende, ele vira Deus lá e ele atende o pedido de todo mundo. O que acontece? Vira a Terceira Guerra Mundial. Ele dá um sim para todo mundo, para todas as orações. A humanidade se perde. Só que existe uma saída para nós. Se nós resgatarmos a mentalidade que Paulo tinha, nós podemos ter uma espiritualidade saudável ainda. Veja o que aconteceu com Paulo. Olha a história dele. Deus, na estrada de Damasco, doma o seu pior inimigo. O touro bravo do judaísmo é dobrado. Jesus coloca Paulo de joelhos, o maior perseguidor da igreja. Deus o coloca de joelhos e pergunta: Saulo, por que tu me persegues? Porque uma perseguição à igreja é uma perseguição ao próprio Cristo. Por que você está me perseguindo? E ele, sem enxergar, pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus. Vá até a casa de Ananias, um simples homem. Paulo, que era o suprassumo da religião, cego, vai até a casa de Ananias. E Deus revela isso a Ananias: olha, você vai receber Saulo. Ele fala: o quê? Eu? Tá de brincadeira, Senhor. O cara tá matando todo mundo, como assim? Você quer que eu receba? Ele fala: Ananias, fica frio que eu sei o que eu estou fazendo. Tá? E aí começa o versículo. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Olha aqui o que Deus fala para Ananias segundo o ministério de Paulo: pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Porque Deus nos dá a graça de crer nele e também de sofrer por ele. Você imagina no seu batismo receber uma profecia dessa? Nós somos muito bonzinhos com vocês, né? Que nós falamos só coisa boa, né? Mas olha o que Paulo recebe aqui. Pode deixar comigo que eu vou mostrar para ele, Ananias. Como é que vai ser a coisa? Fica frio, deixa ele comigo. Não vem tomar meu lugar, não. Deixa que eu vou trabalhar com Paulo. Ele vai entender. Paulo teve os maiores privilégios. A graça de chegar ao terceiro céu e a graça de sofrer por Cristo também. Isso serve para nós. Tudo que se aplica ao apóstolo Paulo se aplica a nós. Nós sabemos a história depois. Paulo sofreu perseguição seu ministério inteiro, sofreu oposição dos judeus. Tanto é que ele foi preso ao final por trama dos judeus. Mas em cada cidade, você vai lendo Atos dos Apóstolos, em cada cidade estava lá os judeus perseguindo o apóstolo, tentando prendê-lo. Os judeus o caçaram, ele foi acusado, foi açoitado, foi questionado em sua autoridade apostólica, foi perseguido de todas as formas, ele foi apedrejado até quase ficar morto. E uma oportunidade, levou varada, ficou preso várias vezes. Tantas vezes teve que sair escondido e fugido por pregar o evangelho. Na sua terceira viagem missionária, antes de chegar a Jerusalém, quando ele recebe ordem do Senhor para ir a Roma, e ele está sendo conduzido pelo navio
o que acontece? Um naufrágio. Aí o pessoal todo chega à ilha de Malta. O que acontece na ilha? Todo mundo ali tentando se aquecer. Paulo vai pegar um graveto, é mordido por uma cobra. Meu Deus do céu. Sabe quando você olha o seu dia assim e fala, não é possível. O que mais que você quer, Senhor? Tal. Mordido por uma cobra. Tudo isso aconteceu com o apóstolo. Ele queria que os seus amigos soubessem o que aconteceu com ele. E como que o apóstolo conta essa história para os seus amigos? De uma forma assim, aconteceu isso aqui comigo, olha, que desgrama que é ser cristão, hein? Era melhor ter ficado sendo judeu mesmo. É assim que Paulo fala? Não, ele diz o seguinte, olha, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram comigo, só que elas têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo usa a lente do Evangelho para enxergar o seu passado, para lidar biblicamente com as coisas que aconteceram com ele. Paulo sabia muito bem que às vezes Deus nos traz o sofrimento com um propósito, como fez com Israel em seus juízos, por exemplo. Paulo sabia que Deus às vezes nos livra do sofrimento, como tantas vezes livrou o rei Davi. Paulo sabia também que às vezes Deus nos ensina no sofrimento, como fez com Daniel na cova dos leões. Não livrou Daniel da cova, mas na cova dos leões. E Paulo também sabia que às vezes Deus nos ensina por meio dos sofrimentos, como Jó, que depois de tanto sofrer diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, depois de tudo que eu passei. Se Paulo tivesse olhado o seu passado pelas lentes da prosperidade e da paz pessoal, certamente ele teria concluído que era muito melhor ter continuado a ser judeu. Porque ele era o primeiro dos judeus, o melhor, o que mais despontava. Ele teria concluído que era melhor ter ficado lá em Tarso e não pregado, não ter feito viagens missionárias e ter bagunçado o mundo como até hoje está bagunçado por conta dele. Porque o Evangelho chegou a nós, porque teve um defensor do Evangelho lá atrás que pagou com a própria vida. Ele teria concluído que era muito melhor não ter apelado a César e ter desobedecido ao Senhor, que disse que ele deveria pregar a reis, como ele pregou em Roma, onde estava o rei do mundo naquela época. A única maneira dele pregar em Roma era se ele fosse preso até lá. A única maneira do rei ouvi-lo era numa audiência criminal. E Paulo obedece ao Senhor e apela a César, sabendo que ele morreria, só para pregar a mensagem do Evangelho. Ele olha os seus sofrimentos, a sua vida, tudo que aconteceu pelas lentes do Evangelho. Paulo de forma alguma se deixa dominar pelos terríveis acontecimentos do passado, porque para ele contribuíram com o Evangelho e com a sua própria salvação, porque ele mesmo escreveu na carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sentido desse texto é cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, não para o bem que nós queremos, que nós achamos que Deus tem que nos dar para a nossa salvação. Paulo acreditava nisso. Esse era o ângulo que ele olhava para o seu passado. Ele não permitia que as suas dores dominassem o seu presente e nem controlassem o seu futuro, porque ele viveu para o Evangelho e tudo que ele enxergava era por meio das lentes do Evangelho. Para que você seja capaz de superar também o seu passado, para você pensar biblicamente o seu passado, por pior que tenha sido, você também precisa agir como ele. Você precisa confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você precisa confiar nisso. Você precisa viver para o Evangelho. Você precisa viver como o apóstolo. Você precisa ter uma mentalidade bíblica para as coisas que te aconteceram. Presta atenção aqui, irmãos. Paulo era tão firme, mas tão firme. Esse homem era uma rocha. Ele era forte mentalmente, de uma forma impressionante.
que até mesmo as suas piores obras ele entendia que contribuíram para o progresso do Evangelho. 1 Coríntios, eu dei o texto para a mídia aí. Eu não me lembro qual que é o versículo exato, mas a mídia vai colocar. Sabe por quê? Porque Paulo olha para o seu passado e ele faz uma ligação para Saulo. Ele fala com ele mesmo, ele diz: olha, eu nem era digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Vocês entendem como que ele olha o passado? Olha, eu era o pior dos pecadores, mas até isso contribuiu para o Evangelho, porque agora não tem ninguém pior que eu. Pela minha vida eu estou dizendo, olha, a graça de Deus pode alcançar qualquer um. Porque eu era o mais miserável de todos, e a graça me alcançou. Então até isso contribuiu para o Evangelho. Porque você concorda que Paulo poderia ter se afundado em culpas? Ele poderia ficar a vida inteira travado no ministério dele. Nossa, eu sou um perseguidor, né? E vocês acham que ele não ouviu isso? Muitas vezes de pessoas de dentro da igreja? Muitas vezes ele ouviu. Não tenho dúvida que ele era um perseguidor, que ele não era digno, desconfiaram dele, questionaram o apostolado dele. Ele poderia cair em culpas. Senhor, é verdade, né? Eu realmente era um perseguidor. Ele poderia ter olhado para as coisas que aconteceram para ele com as lentes, com as suas próprias lentes do que ele achava. Mas ele se recusa. Ele diz, de fato, eu não merecia ser chamado apóstolo, mas a graça de Deus fez o que eu sou. E eu recebo isso, e é com essas lentes que eu olho para o meu passado. Isso vale para você e vale para mim. Por pior que tenha nos acontecido, nós podemos olhar para o passado com as lentes do Evangelho, e você vai descobrir uma resposta para o que te aconteceu, como o apóstolo descobriu. Entenda uma coisa, se você continuar questionando a Deus do porquê das suas tragédias que te aconteceram, você nunca terá uma resposta. Isso foi tudo que o apóstolo não fez. E foi tudo que Jó fez, e os seus amigos. O livro inteiro de Jó é passado com eles tentando entender o sofrimento de Jó do ponto de vista humano. E ninguém entende nada. Porque Jó fala, eu não pequei. Os caras falam, não é possível, Deus é justo. Você pecou, para estar passando isso aí. Deus não condena o justo. Olha o que aconteceu com você. Ele fala, rapaz, eu não pequei. E o que eles não conseguiam enxergar é que havia uma realidade espiritual muito maior ao redor deles, que eles não conseguiam compreender. Porque eles estavam questionando a Deus. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu? Por que essa tragédia me sobreveio? Se você ficar questionando a Deus do porquê, tentando entender o porquê coisas aconteceram com você, você jamais terá uma resposta, porque é uma pergunta errada. Deus não responde esse tipo de pergunta. Paulo não perguntou, Senhor, eu sou teu apóstolo, como é que o Senhor permitiu que eu ficasse preso pregando o seu evangelho? Paulo fez isso? Não. Ele não questionou a prisão, mas ele permitiu que a prisão questionasse. Ele inverteu a pergunta. Paulo não questionou a Deus, ele permitiu que Deus questionasse a sua dificuldade. É diferente. Paulo não ficou perguntando, Senhor, por quê? Mas ele respondeu a situação. Ele pensou, bom, se eu estou aqui é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, eu vou olhar pelas lentes do Evangelho para o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E deve haver uma resposta maior que eu não estou conseguindo enxergar. Mas a que eu enxergo é que a minha prisão, veja bem, Filipenses, é uma desgraça isso que eu estou passando. Mas quer saber de uma coisa? Tem até cooperado para a progressão do Evangelho. Porque agora eu preguei para toda a guarda pretoriana. Agora os irmãos pregam com mais coragem. Então contribuiu de alguma forma. E está tudo certo. Percebe a diferença? Paulo não cometeu o mesmo erro de Jó. E dos amigos de Jó em especial. Você percebe que Jó só teve uma resposta de Deus quando ele parou de questionar e permitiu que Deus o questionasse. E ele conclui, agora sim meus olhos te veem. Entenda uma coisa, irmãos, diante das coisas que não compreendemos, o questionamento tem que ser invertido.
É Deus quem nos questiona em nossos sofrimentos. Aconteceu uma tragédia na sua vida? Não adianta você perguntar para Deus o porquê aconteceu. É Deus quem te pergunta. E aí, cara, o que você vai fazer? Qual a lente que você vai olhar para isso? O que você vai fazer com isso que já aconteceu? Como você vai lidar com isso? De uma forma bíblica, com uma mentalidade bíblica, ou com uma mentalidade secular? Quando as coisas ficam turvas e não entendemos, nós temos que aprender a desconfiar de nós e não de Deus. Porque Deus sempre está certo. Todas as vezes que a vida te arrastar para onde você não quer, e isso acontece muitas vezes, não pergunte a Deus do porquê daquilo, mas permita-se ser questionado por Deus. E responda ao sentido daquilo, olhando pelas lentes do Evangelho. Perdi o emprego? Deus, por quê? Pergunta errada. Como isso coopera para o Evangelho? Pergunta certa que você sempre encontrará uma resposta. Porque a resposta de perguntas como essa vai vir com a sua própria atitude. É você quem vai responder com a sua atitude. Você vai passar o seu desemprego com confiança em Deus? Ou você vai passar murmurando? Você vai passar o seu tempo difícil dando testemunho que você tem um Deus em que você confia, apesar de estar numa situação difícil? Ou você vai envergonhar esse Deus na frente de todo mundo? A resposta está com você, de como você vai reagir. Então não é você que pergunta para a vida, é a vida que te pergunta na situação difícil. É Deus que te pergunta. Precisa ser invertido. Senão você nunca vai ter respostas. Esses dias a Gabi estava conversando com ela falou: papai, eu não tenho mais meu avô. Deus recolheu meu pai, meu querido pai. Ela falou: eu não tenho mais meu vovô. E eu falei: filha, é verdade, você não tem. Tem mais seu vovô. Mas quer saber de uma coisa, filha? Isso até contribuiu para o Evangelho. Porque quando o vovô morreu, filha, o papai pregou no funeral dele. E deu testemunho para toda a guarda. Meu pai era um policial. De que tem um Deus que nos dá força e coragem para ficar em pé mesmo diante da morte. Que testemunhou que ele creu no Senhor. E que nós vencemos naquele momento. Não estávamos sendo derrotados. E muitas pessoas perguntaram: como que você pode estar de pé? E eu disse: porque o meu Senhor vive. E porque o meu Pai vive com Ele. E nós vencemos. Por isso. Poucos minutos antes de sepultar o meu pai, eu fui com o Cacá visitar uma paciente em estágio terminal que estava prestes a ser desligado os aparelhos. Oramos por ela. Vocês acharam que eu ia falar que ressuscitamos? Não ressuscitamos. Ela partiu, mas nós fomos a orar. A vida não parou por conta disso, porque eu olhei a morte do meu pai e todo o sofrimento e expliquei para minha filha pelas lentes do Evangelho e não pelo que eu queria. Claro que eu queria ter meu pai comigo, claro que seria muito melhor, claro que se dependesse de mim, mas quer saber de uma coisa? Essa desgraça até que foi melhor para o Evangelho. Sei lá o que aquele velho louco ia fazer depois com o resto da vida dele, porque ele tinha acabado de crer. Sei lá se ele ia desviar. Meu pai era meio pancada, né? Não sei como que deram uma arma para ele. Excelente policial, meu pai. Honesto. Quando eu penso na polícia, eu penso no policial honesto por causa do meu pai. Que dá a vida pela sociedade. A vida dele era a polícia, ele sempre trabalhou na polícia. Mas eu olhei por esse ângulo. E encontrei um sentido. Se eu ficasse perguntando a Deus: Deus, por que você tirou meu pai? Por quê? Eu nunca ia ter uma resposta. Mas é o enterro dele quem me questiona. O que você vai fazer com isso? A pergunta precisa ser invertida.
nos momentos difíceis. Paulo exortou os filipenses, acorrentado a um soldado romano, preso. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Em relação ao seu passado, pense nos termos do Evangelho, e você encontrará uma resposta. Em todas as circunstâncias, pensem conforme o Evangelho. É possível ser feliz e ter paz em qualquer circunstância, quando Paulo conclui em Filipenses 4. Desde que no presente você tenha amigos para verem o que acontece, e desde que você enxergue o passado pelas lentes do Evangelho, saindo de si mesmo e colocando o Evangelho no centro. Em outras palavras, Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que a perder em favor de mim e do Evangelho, a encontrará. Amém?